Primeira coisa que a gente precisa compreender, e essa é uma diretriz da OMS, Organização Mundial da Saúde. Toda vez que nós falamos sobre sofrimento mental, sobre o psiquismo humano, nós precisamos compreender a pluralidade das dimensões. Então, nós temos uma dimensão biológica, nós temos uma dimensão psicológica, nós temos uma dimensão social e nós temos uma dimensão espiritual. São 4 dimensões. E elas se misturam, elas se interpenetram. Essas dimensões se conjugam. O que não é aconselhável é a gente focar apenas em uma dimensão do ser humano. Então, se eu foco exclusivamente na dimensão biológica, eu tenho uma visão distorcida. Mas se eu foco apenas na dimensão psicológica, a minha visão também é distorcida. Se eu foco apenas na dimensão social, a minha visão também é distorcida. E se eu foco apenas na dimensão espiritual, minha visão também é distorcida. Então, onde que está o segredo? O segredo está em conjugar essas 4 dimensões para que a gente possa abordar o tema da forma mais ampla possível. Eu vou começar a dar alguns exemplos aqui. A ansiedade, ela tem determinantes sociais? Tem. Imagine uma pessoa que mora numa comunidade em conflito, em uma comunidade onde domina o tráfico de drogas. Essa pessoa, por viver nessa comunidade, todo dia violência, tiroteio, aquela situação social coloca a pessoa num quadro de estresse que ela pode desenvolver uma ansiedade. Vamos imaginar os moradores da Ucrânia estão vivendo uma situação altamente estressante. Então nós teremos quase que uma pandemia de ansiedade na Ucrânia. Nós tivemos, durante a pandemia de Covid, o isolamento social, toda aquela situação que nós vivemos, provocou transtornos de ansiedade em massa. Centenas de milhares de pessoas desenvolveram transtorno de ansiedade por conta da pandemia. Tem que levar em conta o aspecto social. Imagina a pessoa que não tem o que comer, que vive numa situação de extrema vulnerabilidade social. Esse quadro de tensão, de estresse, pode fragilizar e a pessoa vir a desenvolver ansiedade. Nós temos também aspectos biológicos. Sim, desregulação hormonal pode gerar um quadro de ansiedade, mas é um quadro orgânico. Determinado medicamento que a pessoa está tomando pode levar à ansiedade, mas aí a causa é orgânica, né? Os determinantes são orgânicos, né? O componente biológico está pesando muito. Então, tem medicamentos, você lê lá na bula, que ele pode ter um efeito colateral, você ficar mais agitado, mais ansioso. Então, componente biológico. Nós temos também componentes psicológicos. A pessoa que acaba de passar pela perda de um ente querido. É natural um quadro de ansiedade. Então, a pessoa que passa, e isso, né, no biológico lá são causas endógenas, isso mesmo. No caso psicológico, a pessoa que passa por um luto, por uma situação de perda, uma situação de divórcio, separação, é muito comum que essa pessoa venha desenvolver um quadro, ainda que temporário, um quadro de ansiedade. É comum isso. Aí nós temos uma causa psicológica muito específica. Ou algum trauma da infância, da adolescência, alguma questão da vida adulta. Tudo isso pode afetar o componente psicológico. E nós temos também um componente espiritual. Então, a pessoa pode vir a desenvolver uma ansiedade porque perdeu o sentido da vida,
perdeu o sentido da vida, não tem propósitos, não consegue encontrar um significado para a sua vida, e além de questões espirituais mesmo, de influências espirituais que podem levar a pessoa para um quadro de ansiedade muito grave. Então, veja, não é recomendado que a gente avalie a ansiedade apenas em uma dimensão. Então, nós temos dimensões plurais. Dimensões plurais. E elas se misturam. O biológico com o social, com o psicológico, com o espiritual. Isso se mistura e forma uma grande massa. Isso tudo se mistura.